Uhum. Vez que você me liga assim do nada, que dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou, mas a primeira vez que eu conheço outra pessoa, depois eu tocar, depois que eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Mais uma vez, para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai.